vamos falar de filosofia, vamos falar de novidade. Hoje no nosso canal estamos estreando esse quadro que a gente vai trazer o nome de alguns filósofos e alguns assuntos ligados à filosofia. Você que estuda, que precisa fazer um trabalho ligado à filosofia, precisa estudar algum filósofo, então muitas vezes não encontra um suporte ou uma aula que possa lhe ajudar nesse processo de aprendizado. E hoje eu quero falar do filósofo Hans Jonas. Então vamos falar de Jonas. Jonas é bastante conhecido por sua obra O Princípio Responsabilidade. Propõe no seu Princípio Responsabilidade que nós não devemos, através de éticas justificáveis, de princípios justificáveis, nós colocarmos em risco as vidas futuras, inclusive as vidas, justamente essas que vão nascer. Qual direito que os pais têm de colocar a vida de seus filhos em risco, mesmo sabendo se vão nascer ou não, se aquela pessoa vai futuramente ter filhos? Mas Jonas ele propõe justamente que, independente de qualquer coisa, você pode até ter uma justificativa, não, mas eticamente isso está correto, mas será que o futuro vai ser favorável em relação a isso? Pois a manipulação de tecnologias que já vinha se desenvolvendo na época de Hans Jonas, ele nasceu em 1903 e morreu em 1993, e nesse meio da vida dele, quando ele começou realmente a trazer sua filosofia, a pensar e a traduzir seus pensamentos em escritos, então ele começa a pensar que se nós temos o poder de hoje, tecnologicamente, criarmos algo do tipo que futuramente vá trazer um mundo em que as pessoas não possam viver, então existe esse princípio responsabilidade, que é a responsabilidade que nós temos hoje para com as gerações futuras. O princípio responsabilidade de Jonas foi dividido em 6 capítulos, certo? Então, no primeiro capítulo, ele faz uma análise, como eu estou vendo aqui, das diferentes perspectivas éticas e clássicas e modernas. Não lida com a possibilidade de um futuro ou com a vida potencial e seu direito de existência. Então, ele está jogando aí no primeiro capítulo uma análise, não é? Ele está trazendo justamente as perspectivas éticas nas quais ele pode utilizar para embasar o estudo dele. Então, no segundo capítulo, Hans Jonas vai desenvolver o projeto de tese dele, certo? Ele começa a trazer o princípio responsabilidade, qual alcance que ele vai ter para as gerações futuras, certo? E a vida planetária. Ou seja, ele está se preocupando não somente com o meio dele, com a vida dele, ele está se preocupando com a vida planetária futura. Jonas, ele realmente, o princípio responsabilidade, ele não se limitava somente a onde ele viveu. Ele estava justamente preocupado com o planeta todo em si, certo? No terceiro capítulo, certo, ele vai dividir em 5 tópicos e vai construir uma crítica, certo, ontológica e ética também, certo, a partir de algumas características de fenômenos, certo? Então, ele, com base em Heidegger, ele vai trazer alguns conceitos, trabalhar alguns conceitos ligados a bem, a valor, vida, sobrevivência, medo, proximidade e futuro, certo? No quarto capítulo, Jonas, mediante mais 7 tópicos, certo? Ele vai desenvolver uma perspectiva de uma ética da responsabilidade. Aí aqui ele já começa a trabalhar a perspectiva da ética da responsabilidade dele. É o que ele quer trazer de fato, certo? Então, ele vai trazer alguns valores, vai falar das gerações futuras, certo? Vai trabalhar algumas questões de religião, de política, e depois vai trabalhando, trazendo a sua ética, o seu princípio e responsabilidade com a preocupação de um futuro melhor para o planeta.
No capítulo 5º, ele analisa, já em 6 tópicos, certo? A ideia contemporânea de progresso. Na leitura do livro de Jonas, ele quer que nós tenhamos uma reflexão bem profunda sobre o planeta que queremos deixar para as gerações futuras. Qual o planeta que nós construímos hoje? Será que nós temos uma preocupação, nós temos de fato uma ética que vai transformar esse mundo que a gente vive? Ou nossa ética está apenas destruindo, até porque, se nós formos analisar, as pessoas elas não querem deixar um mundo melhor no futuro, elas querem viver o hoje. E isso sempre aconteceu. E se nós não pensarmos no futuro, até para nós, daqui a alguns anos, não vamos ter um mundo que seja possível viver. Nós estamos destruindo a natureza, nós estamos acabando com as fontes naturais. Então, a partir da leitura de Jonas, o princípio responsabilidade, nós podemos construir de fato tecnologias responsáveis, nós podemos ter uma política responsável, nós podemos, a partir disso, a partir desse estudo, desse aprofundamento, dessa reflexão, dentro da filosofia de Jonas, nós podemos criar um mundo melhor. Então, a leitura sobre Jonas hoje, mostramos a estrutura do seu livro, Princípio e Responsabilidade, falamos um pouco da vida do autor e espero que vocês gostem e deixem o seu joinha.